Dona Edmara, como a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Bom, eu cheguei, eu estava na minha casa lavando louça, nem tenho o hábito de ouvir rádio, né? Tenho rádio na minha cozinha, que é meu marido que ouve quando ele está lá me ajudando. E aí eu liguei o rádio e comecei a ouvir uma palavra que tocou muito forte no meu coração, né? Era como se fosse uma flecha, era uma palavra dura, mas porém era uma realidade daquilo que eu estava vivendo. Então eu me impactei com aquela palavra naquele momento. Eu não queria tirar a sintonia do rádio, porque eu não sabia que rádio que era aquela, quem era aquela pessoa que estava falando. E deixei lá o rádio parado. Eu estava sozinha, e meu filho chegou com meu marido. E eu perguntei para ele: filho, você sabe quem é essa mulher que está falando? Aí ele falou: mãe, é a Bispa Cléo, a titia Elisete, e ela ouve na televisão. Aí eu lá fui para a internet pesquisar, né? Fui saber os fundamentos, da onde que era a igreja, quem era a Bispa Cléo, consultar tudo sobre ela. E aí, a partir de então, eu determinei. Eu falei assim: nossa, eu vou nessa igreja. Porque até então eu estava me sentindo muito mal espiritualmente, já era evangélica desde 1990. Né? E mediante as circunstâncias que foram acontecendo na nossa vida, nós fomos enfraquecendo na fé, fomos se deixando levar pelas circunstâncias, né? E cada dia mais fraca, sem força, sendo devorada assim pelo inimigo. Mas uma coisa eu tinha dentro do meu coração: eu procurava voltar ao primeiro amor, né? Buscar de Deus aquela fé que eu tinha quando eu fui para os caminhos do Senhor, que tinha se perdido. Então eu orava nesse sentido. O problema não era o ministério onde eu estava, o problema era comigo, porque o inimigo ele estava investindo na nossa vida, né? E a gente estava desapercebido e não percebia. E fomos se deixando levar. Então eu ia para a igreja, porque eu sabia que lá era o lugar que eu tinha que estar, mas eu já não conseguia ser alimentada da maneira que eu precisava. Mas até então eu buscava: Senhor, me mostra um lugar onde esteja no espírito, esteja na concordância. Foi quando eu vi a Bispa Cléo pela primeira vez no rádio. E no dia que eu determinei que nós viemos para a igreja, que eu vinha com a minha família para a igreja, eu falei para meu marido: olha, nós vamos nessa igreja para a gente conhecer. Nesse dia a gente pegou uma briga assim, inescrupulosa, de uma forma assim terrível, sem explicação, a ponto até de quase se separar, porque foi uma coisa diabólica mesmo. Nesse dia meus filhos estavam indo para casa da minha sogra, eles iam dormir lá, ficam todo mês de julho e dezembro, eles ficam 10 dias na casa dos avós. Meu marido levou as crianças para casa da minha sogra para passar as férias lá, e nesse dia eu fiquei sozinha. Eu falei: eu vou lá na igreja. Era um domingo, dia 1º de julho, e eu vim, era o Bispo Pedroso que estava pregando, né? Eu falava com Deus: Senhor, eu quero estar num lugar onde eu seja um pontinho no meio da multidão, e que o Senhor use a pessoa para falar comigo de uma forma assim abençoada, onde que ninguém conheça sobre mim e que seja só eu e o Senhor. E dessa maneira aconteceu. O Bispo Pedroso estava pregando, foi um culto maravilhoso, era o culto das 18 horas, onde naquele dia eu chorei muito na presença do Senhor, e estava sendo lançada a campanha dos 52 dias, e eu entrei nessa campanha dos 52 dias, né, pela fé. Com toda a força do meu íntimo, eu falei: Senhor, me reestrutura, que eu preciso. Graças a Deus o Senhor ouviu o meu clamor, né? E aí então eu voltei para casa. No outro dia, na segunda-feira, eu me arrumei de novo para vir para o segundo dia. Meu marido perguntou: onde você vai? Você vai naquela igreja que você tinha falado que ia? Eu vou com você. Desde então ele começou a vir comigo. E nós vínhamos e participava de todos os cultos. Mas a cada vez que nós íamos embora, era assim, era ele mudo e eu muda, e a gente tentando digerir aquela palavra que ao mesmo tempo era muito forte no nosso coração. A gente ficava fazendo a digestão e a gente não tinha como contradizer aquilo, porque era muito forte. E o que eu pedia para Deus era uma palavra realmente que norteasse a nossa vida, porque você chega uma hora que você chega num patamar da sua vida que você faz uma análise de tudo que você já viveu, do que deu certo, do que deu errado, e você fala: Senhor, por onde que eu tenho que ir? O que que eu fiz de errado? E eu não conseguia me situar, né? Eu queria me arrepender, eu queria seguir, trilhar o caminho certo para poder dar certo. E graças a Deus, quando eu cheguei nesse ministério, assim, cheguei meia insegura, ficava olhando para um, olhava para outra, analisava as falas, as palavras
sem dúvida, que elas tocaram, era muito tocante, no fundo da minha alma. E cada dia mais eu tinha certeza que eu estava no lugar certo. Cada vez mais eu tinha a certeza de que eu estava na mesma visão, que aquele era o lugar onde o Senhor tinha preparado para mim e para minha família. E aí o Senhor foi trabalhando na nossa vida. A gente veio com uma lista de pedidos e a gente vai conseguir tudo. Mas no final da campanha, o que o Senhor falou para mim e para o meu marido foi de que Ele tinha um propósito na nossa vida, mas o começo de tudo era uma transformação espiritual, era trabalhar na nossa vida espiritual, reconstruir, nos alicerçar, para que depois Ele colocasse a gente sobre o muito, né? E hoje eu reconheço mesmo que todos os processos que a gente vem passando, eles são os processos de reconstrução mesmo, e que foi preciso que nós passássemos por esse processo para que quando a gente alcançar o resultado, a gente venha estar amadurecido, para não se deixar cair novamente, para poder ter que levantar novamente, mas viver uma fé, um resultado permanente, né, nos caminhos do Senhor. Para quem chegou com uma vida destruída, o espiritual destruído, a família destruída, hoje vocês podem dizer que está tudo restaurado, principalmente na área espiritual. Com certeza. É uma paz interior, uma certeza, uma convicção de que o Senhor tem um propósito grande na nossa vida. A gente deita, a gente dorme, a gente se alimenta diariamente da palavra. Eu ouço todos os dias, o meu marido ouve, a gente lê a palavra. É uma certeza, é uma paz assim inexplicável, que eu jamais pensei que eu fosse voltar ao primeiro amor. Mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia de mim, da minha família, Ele atendeu o meu clamor e hoje Ele nos sustenta espiritualmente. E o nosso espiritual estando bem, o resto a gente vai levando. Ainda que a gente não consiga, que a gente não tenha alcançado as bênçãos financeiras, a bênção material, porque eu tenho certeza que isso vai ser só para vir a acrescentar na nossa vida. O importante, o Senhor reestruturou na nossa vida, que foi o nosso espiritual mesmo, que fazia com que a gente se descontrolasse, perdesse assim o equilíbrio na frente das crianças, uma coisa assim que não era de Deus, literalmente perdida. E para a glória de Deus, eu moro em Guaianazes, eu caminho, eu venho até aqui, não vejo a distância, porque a necessidade espiritual é muito maior do que a distância, e eu creio que o que o Senhor tem na minha vida é muito maior do que a gente imagina. Então essa convicção de fé que tem alimentado o nosso interior, e agradeço a Deus, eu oro muito pela vida da família da bispa, de toda a família dela, porque assim, é uma mulher realmente ungida de Deus, e a certeza que eu tinha que realmente esse ministério é um ministério preparado de Deus, era a unção que tinha em cada palavra, não só ela, como todos os bispos, tem aquela unção maravilhosa em cada pregação. Eu fico maravilhada em sair com a minha alma regozijando de tanta felicidade de saber que o Senhor, a cada dia, Ele me ensina um pouquinho, né? Para eu saber como que eu tenho que agir. E a minha luta hoje é buscando do Senhor para que tudo que eu ouça, eu faça valer na minha vida, e que eu mude meu jeito de viver, minha maneira de ser, e que eu venha ser testemunho vivo diante desse mundo, diante dos meus parentes, da minha família, porque eu sempre fui uma pessoa muito enérgica, muito brava, muito e assim, né, esparafatosa, agindo pelo imediatismo, e mesmo tempo analisando o Senhor, o que eu estou fazendo de errado, me ajuda, mas para a glória do Senhor, Ele está trabalhando na minha vida, do meu marido, dos meus filhos, né? E eu agradeço ao Senhor todos os dias por estar nesse lugar, por ser contaminada por essa unção. Quero fazer parte desse ministério, estou me preparando, já está no meu propósito esse ano de 2019, e eu só tenho a agradecer ao Senhor porque Ele me ama a minha família, resgatou a nossa vida, né? Espiritualmente a gente está muito bem mesmo, graças a Deus, e é isso que eu tenho para dizer. Por mais que essas pessoas estejam enfraquecidas, que elas não consigam, porque está se deixando levar pela emoção, né? Que os pensamentos estão sendo tomados por possessões malignas, que essas pessoas, que elas façam o contrário daquilo que elas estejam sentindo, que elas estejam ali, mesmo sabendo que sem vontade, que elas busquem do Senhor, que elas procurem um ministério onde que o Senhor venha falar poderosamente na vida delas, porque vai chegar uma hora que o Senhor vai fazer a transformação espiritual como Ele fez na minha vida. Muitas vezes a gente chega na casa do Senhor achando que o Senhor vai derramar todas as bênçãos materiais, mas o que Ele quer primeiro é tratar o nosso espiritual, nos levantar, nos amadurecer, né? Porque o ser humano é falho, para que a gente não olhe mais para as falhas das pessoas, porque todos nós somos falhos, mas que a gente primeiro amadureça espiritualmente,
para que a gente venha andar em vitória. O que significa na vida da família hoje o Ministério Mudança de Vida? Olha, eu não tenho nem palavras para dizer, né? Eu tenho uma sogra que é católica, dei os livros da bispa para ela. Ela tem, assim, eu percebo no espírito dela como o Senhor tem feito uma obra. E até a minha sogra disse para mim, olha, eu rezei tanto para que o Senhor colocasse vocês num lugar onde que eu sentisse que fosse de Deus. Eu não sou evangélica, mas eu ouço aquela bispa com toda a intenção do meu ser, com o meu coração aberto, porque eu sei que agora vocês estão num lugar que realmente vocês estão aprendendo aquilo que é certo, né? Então, assim, esse ministério ele tem representado muito na minha vida. Agradeço ao Senhor todos os dias por eu sair alimentada daqui, alicerçada, para enfrentar a vida lá fora, que não é fácil. Então, assim, eu agradeço a Deus muito por esse ministério. Comecei desde 1990 no Evangelho, né? Vivi momentos maravilhosos, a minha família é resultado da minha oração, né? Que um dia eu busquei muito do Senhor. Só que entre vidas e indas a gente vai se perdendo, né? Como já foi pregado, a gente usa a bênção que a gente recebeu para ser um empecilho, uma desculpa para viver o hedonismo na nossa vida, né? Mas graças a Deus eu acordei. Hoje eu tenho 2 filhos que eu preciso estar com as mãos levantadas, né? Igual Moisés, fica com as mãos levantadas orando pelos meus filhos, porque eu sei que a felicidade deles será a minha felicidade. Se eles se der bem, que eles vão se dar em nome de Jesus, nós estaremos felizes, né? Então agradeço a Deus por esse ministério, por Ele ter me trazido naquela rádio que muitas igrejas falam, mas o Senhor me colocou naquele dia para ouvir exatamente naquele momento a Bispa Cléo, né, onde tocou no meu profundo. Era uma palavra que doía demais, mas ao mesmo tempo que ela cortava, ela reconstruía. E assim a gente vem vivendo no ministério. A gente ouve a palavra, a gente se reestrutura, a gente se norteia, a gente sabe por onde tem que ir. Às vezes a gente dá uma caidinha, levanta de novo, Senhor, me ajuda a fazer aquilo que eu estou ouvindo. E assim, uma busca incessante, né? De mudança de vida. Então, assim, maravilhoso, não tenho o que dizer desse ministério. É extraordinário, sobrenatural, que o Senhor continue usando a todos esses membros, esses pastores, esses bispos, a Bispa Cléo, a família dela, para continuar nessa unção. E eu quero fazer parte desse ministério. Felizes e abençoados. Amém. Felizes e abençoados.